Bom dia a todos, esse é o Flash Imobiliário aqui na nossa TV Jangadeiro, a nova casa do mercado imobiliário do Ceará. Nosso programa já é um grande sucesso porque a gente só recebe aqui grandes figuras, grandes personalidades de muita importância, não somente para o mercado imobiliário, mas para a sociedade, para a economia do Ceará. E o nosso convidado de hoje é o Alan Veras, diretor operacional do Fortaleza Airport, o nosso aeroporto internacional Pinto Martins. Tudo bem, Alan? Tudo bem. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de participar aqui do programa e estamos preparados para crescer aí com o aeroporto e vamos conversar um pouco sobre esse desenvolvimento. Vamos conhecer tudo que está acontecendo com o aeroporto, né? Alan, a primeira pergunta que eu te faço, você é diretor operacional do novo aeroporto de Fortaleza, vamos chamar assim, agora administrado pela Fraport. Isso. Fala um pouquinho sobre essa grande empresa chamada Fraport. A Fraport é uma empresa conhecida internacionalmente, né? Que administra grandes aeroportos no mundo. O principal deles é o aeroporto de Frankfurt, que tem aproximadamente, opera 60 milhões de passageiros ano. Por ano é muita coisa. Então é um volume bem grande. Então ela tem uma experiência de vários aeroportos do mundo, de mais de 30 aeroportos do mundo. A Fraport é uma empresa especializada, esse é o core business dela, é administrar aeroportos, mundo afora. Exatamente. Então ela tem mais de 30 aeroportos no mundo, né? No mundo. E 2 aeroportos agora no Brasil, com a perspectiva, logicamente, de ampliar de maior esse número crescimento, mais né? Uma perguntinha aqui que todo mundo me pediu para te fazer. O nome, você sabe que o cearense é muito bairrista, gosta muito do nome. O nome Pinto Martins, né? Ele desapareceu, agora é Fortaleza Airport ou ele continua ainda oficialmente sendo chamado de Pinto Martins? Não, ele continua. Nós, inclusive, temos um busto, né, do Pinto Martins, que fica dentro do aeroporto. Em todas as nossas correspondências oficiais tem o nome Pinto Martins, então nós não mudamos o nome, né? O aeroporto, na verdade, a marca do aeroporto é Fortaleza Airport, da mesma forma que a administração anterior tinha a marca dela, mas o nome Pinto Martins permanece no aeroporto. A administração de vocês, ela é interna. De onde, vamos dizer assim, territorialmente falando, ela começa ali na calçada do aeroporto, na avenida, e vai até a pista. No que consiste a tua administração do aeroporto? Nós somos, na verdade, um grande síndico daquele condomínio chamado aeroporto, né? E ela começa na via que chega ao aeroporto, né? Finaliza no momento que o passageiro sai do aeroporto na chegada de um outro aeroporto. Então, desde o momento que o passageiro entra até ele a aeronave decolar, e desde a aeronave decolar até ele sair pelas vias de chegada ou de saída do aeroporto, nós somos responsáveis por essa administração desse condomínio. Dentro desse condomínio tem algumas vamos dizer assim, administrações que são peculiares. Por exemplo, a questão da bagagem, né? A aeronave... a empresa aérea, a companhia aérea, é responsável pela sua bagagem. Né? Você não tem nada a ver com isso. Não é verdade? É verdade. O que é que acontece? Dentro do aeroporto, ele tem vários órgãos públicos e empresas também. Empresas de alimentação, empresas aéreas, empresas auxiliares de transporte. A Polícia Federal, Polícia Federal. Então, nós somos responsáveis... Você é o síndico dessa mega... Esse grande grupo de pessoas que trabalham, que a gente chama internamente de comunidade aeroportuária. Comunidade aeroportuária. Mas, logicamente, existem responsabilidades específicas de cada um desses órgãos. Depois eu vou explicar para vocês por que eu estou fazendo essa pergunta aqui para ele, pedindo para ele explicar, mas no outro bloco a gente vai falar sobre isso. Eu queria te perguntar o seguinte, eu sou a favor da administração privada, né? Eu acho que tudo que o governo, né, via de regra, toma conta, que era para ser do setor privado, não fica 100% legal, 100% bom. Pergunta a você, a administração que você recebeu, o aeroporto do jeito que a Fraport recebeu, estava bom, estava bem administrado? Como é que você reputa essa transição do público para o privado? É interessante porque eu trabalhei 10 anos na administração anterior, na Infraero, 10 anos em outro aeroporto, e passei algum tempo a trabalhar na administração privada no Rio, e agora estou aqui há um ano em Fortaleza. Então, na verdade, assim, esse momento de transição operacional, né, da administração anterior, que é pública, para uma administração privada, ela é regido por um contrato de concessão que é chamado, esse momento é chamado transição operacional.
Então, naturalmente, essa é uma troca que é feita com super naturalidade, né? A administração anterior Eu digo, você recebeu bem, estava bem administrado o aeroporto, estava funcionando normalmente, tranquilo? Naturalmente, a administração anterior tem uma experiência muito grande na administração do aeroporto, mas você sabe que os órgãos públicos, no geral, o setor público, ela tem uma série de dificuldades de investimentos, de agilidade nessa construção de grandes infraestruturas. Entendi. Então, naturalmente, a gente veio para trazer uma infraestrutura muito melhor do que a dinamismo existente. A gente está falando aqui sobre o tamanho de aeroporto. O que é que se considera um aeroporto pequeno, médio ou grande? Existe uma tabelinha para a gente seguir em relação a isso aí? Existem várias classificações, né? O que nós usamos, a principal classificação que nós usamos é uma classificação da ANAC, né? Que é o nosso órgão regulador. É pelo volume de pouso e decolagem ou de volume de passageiro que passageiros. Certo. Então, nós estamos na categoria de aeroportos grandes que operam acima de 5 milhões de passageiros ano. Por ano, né? Então, ano passado, operamos... Quais são os números do aeroporto Pinto Martins? Me permita ficar falando de Pinto Martins. Hoje, quantos passageiros ele recebe por ano hoje? Então, no ano passado, nós operamos 6,6 milhões de passageiros, né, em 2018, né, e aproximadamente 4.500 pousos por ano, né? Não, 4.500 pousos por mês. Por mês. Né? Entre pousos e decolagens. Então, são basicamente isso torna o nosso aeroporto um aeroporto de grande porte. Grande porte. Mas engraçado, viu, Alan? Eu pesquisei um pouco antes, as pessoas sabem, eu sou piloto também, tenho um avião, meu avião fica lá na Uirapuru, lá no TAG. Vamos já falar sobre esse TAG. Legal. Também, tem muita gente querendo saber o que é que vai acontecer com esse TAG. Certo. TAG é o Terminal de Aviação Geral, vamos já saber. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte, quais são os números efetivos do aeroporto em relação ao ranking nacional? O Ceará é um estado de muito turismo, mas eu vi ali na internet, pesquisei, a gente não está nem entre os 10 primeiros do Brasil. Salvador e Recife maior do que a gente. Como nós estamos no ranking nacional hoje? Então, basicamente, existem aeroportos que estão com a quantidade de passageiros maior que a nossa, mas uma coisa que é bem importante a gente frisar é que nós somos o aeroporto, né, desse universo dos 30 principais aeroportos do país que mais cresce percentualmente. Então, apesar de nós não estarmos entre os primeiros do país, nós estamos crescendo a taxas bem superiores aos nossos como a taxa de crescimento está alta, lá na frente, né, a médio prazo, a gente vai chegar entre os maiores realmente, né? Por exemplo, você comparou com Recife e Salvador. Nós já passamos os dois em números de passageiros internacionais. E, naturalmente, vamos correr atrás do número doméstico. Porque aqui no Ceará, rapaz, quer ser sempre o maior. Tudo aqui é o maior do mundo, o maior do Brasil. Vai se acostumando com isso aí. Bom, eu vou fazer uma perguntinha final nesse bloco, que tem tudo a ver com turismo, que é o hub aéreo da Air France KLM Go. Esse hub, ele foi fundamental para esse crescimento. Se você não sabia, agora você fica sabendo. Nosso aeroporto é o que mais cresce em todo o Brasil. Não é verdade, Alan? Isso. O hub teve alguma interferência nisso aí? Logicamente. A gente começou o hub em maio do ano passado e junto com as aeronaves da KLM Air France, também veio toda uma malha doméstica para alimentar esses voos, né? E para ser alimentado também. Então, isso foi fundamental para a gente continuar crescendo. E, logicamente, estamos em busca não vamos nos satisfazer com o hub existente. Vamos correr atrás para a gente crescer mais e se tornar, de uma vez por todas, o primeiro do Nordeste. Do Nordeste. Tem muita pergunta que eu quero te fazer, Márcio, que é tanta pergunta aqui que eu fico na dúvida se eu faço logo uma ou outra. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo, mas eu vou deixar a primeira pergunta que eu vou te fazer no próximo bloco, tá certo? As obras que estão acontecendo atualmente no aeroporto. Agora nós ganhamos um novo check-in internacional e tem muita obra acontecendo. Quais são essas obras? Você vai fazer um levantamento geral e nós vamos colocar o aeroporto antes e depois dessas obras. Legal. E se esse aeroporto pode ser considerado, depois dessas obras, um dos melhores do mundo. Essa é a resposta que você vai dar depois do nosso intervalo comercial, nesse programa especial Flash Imobiliário, com Alan Veras, diretor operacional do Aeroporto Pinto Martins.
De volta ao programa Flash Imobiliário, conversando com Alan Veras, que é diretor operacional do aeroporto Pinto Martins, nosso aeroporto internacional, o Fortaleza Airport, o nosso aeroporto aqui de Fortaleza. Alan, responda aí, essa ruma de obra que está acontecendo lá no aeroporto, um novo terminal, foi recém-inaugurado um check-in internacional, o que é que vai mudar efetivamente no nosso aeroporto? Nós basicamente dobramos o tamanho do aeroporto de Fortaleza. Já inauguramos, na verdade, o check-in doméstico e internacional. Ah, não foi só internacional, foi doméstico e internacional. Doméstico e internacional. Então, são 60 posições, sendo 40 domésticas e 20 internacionais, além de 4 posições de conexão. Né? Sei. Então, passamos de 40 posições de check-in para 64 posições de check-in. Então, dobrou praticamente, né? Exatamente. A gente trouxe um aumento bem maior, a área construída é bem maior, né? E temos O acesso também mudou. O acesso está em processo de transição ainda, né? O que é que vai mudar basicamente no acesso? Então, basicamente, o acesso antes no aeroporto, ele era feito em um nível só, né? Entendi. Então, agora já temos 2 níveis, né? O meio-fio era muito conturbado, era muito pequeno para chegadas e partidas. Então, nós dividimos o meio-fio, então dá mais tranquilidade para o passageiro chegar. Então, agora vai ter o embarque, vai ser num nível, o desembarque no outro nível, que é o ideal, né? Exatamente. Vai ser assim? Então, vai ser assim. O passageiro chega para fazer o check-in num nível abaixo, né? E ele chega no aeroporto, né? Desembarca no aeroporto em outro nível. Então, isso traz muito mais comodidade para o passageiro. Para o passageiro. Com relação aos fingers, né? Aquelas pontes que dão acesso aos aviões, nós temos quantos atualmente e vai mudar para quantos? Hoje temos 7, vamos mudar para 15. Mais do que dobrar, né? Mas que beleza, né? Então, esse recurso, ele é do governo federal, é financiamento ou é recurso da própria Fraport? Ele tem os dois, né? Entendi. Parte financiamento e parte da Fraport. Né? da... Então, basicamente, a gente pode dividir o aeroporto em lado terra, que é toda a parte do terminal, e lado ar, que é o lado das pistas. Das pistas, vamos já falar sobre a pista. Muita coisa sobre as pistas. Legal. Eu te pergunto uma coisa, qual é a previsão de término dessas obras todas, quando a gente vai poder embarcar num nível, desembarcar no outro nível, vai estar lá tudo modernizado? Fala sobre a modernização e quando é que termina essas obras? Então, o nosso prazo pela ANAC, né, é de abril de 2020, né, do ano que vem. Então, meio de um ano, né? Logicamente, nós queremos entregar isso o quanto antes e estamos com as obras bem adiantadas. Certo. Então, estamos praticamente com 78% Quer das dizer obras que concluídas. você assumiu o aeroporto em janeiro de 2018, então em abril de 2020 ele vai dobrar de capacidade, que é a administração privada, né? Exatamente. Em 2 anos é um trabalho super intenso, né? Nesse tempo de construção. Está dentro do cronograma? Está totalmente dentro do cronograma, né? E naturalmente causa um certo impacto no momento que você está construindo, né? Porque você está praticamente, é uma expressão que nós falamos, trocando pneu com carro andando. Né? Então é natural ter esse impacto inicial. Algum transtorno inicial. Exatamente. Mas em abril vai ter um novo aeroporto. Um novo aeroporto. Que bom, rapaz. Que bom ouvir isso de você. Falar sobre a pista. Nós só temos uma pista, mas as pessoas falam sem saber. E às vezes acham que porque é insuficiente e tal, mas não sabem que aquela pista pode estar subutilizada até. Então eu queria que você desmistificasse isso e nos dissesse, essa pista que nós temos atualmente, essa única pista é suficiente? Qual é o potencial limite dela até a gente ter necessidade de outra pista? Tá. E aí a segunda pergunta, cabe outra pista ali? No próprio aeroporto, sem ser no outro local? Tá. Nós hoje, nossa capacidade de operação na pista por hora é de 32 movimentos. Tá? Nosso horário pico de operação, nós operamos 16, 18 aeronaves. Então ainda temos muito a crescer. Não atingiu com essa nem pista. 50%, né? Porque no pico está dando a metade, imagina quando não tem, exatamente. Né? Então, assim, o que nós adoraríamos como administração da Fraport seria que a gente tivesse o movimento dobrado o quanto antes, para existir a necessidade de construir a segunda pista, logicamente. Né? Entendi. Então, hoje não existe, vamos dizer, necessidade de uma segunda pista de maneira alguma. Não, hoje não existe necessidade, a pista atende plenamente o que nós temos de movimento por alguns anos ainda.
E, naturalmente, se nós tivermos o movimento necessário, a demanda necessária para... Já vislumbrando essa demanda... Para aumentar a pista, logicamente, vamos construir uma segunda pista. Mas vamos lá, antes de falar sobre a segunda pista, quais são os números da nossa pista hoje? Qual é a largura dela e qual é a dimensão dela? A largura de uma pista padrão para aeronaves... Para o aeroporto internacional, Para o né? aeroporto internacional é uma pista de 45 metros de largura. Sim. E o comprimento ele varia. A nossa pista tem 2.545 metros de comprimento. Nós vamos aumentar ela em 210 metros. Isso já agora? Já está nessas obras agora ou uma nova obra? Então, já estamos fazendo esse trabalho nas pistas, então, tanto na pista de pouso... Peraí, só um instante. Quer dizer, então, que vocês já estão com essa obra de aumentar o comprimento da pista em 200 e quantos metros? 10. 210, já está em andamento essa obra? Já está em andamento. Que beleza. Logicamente, a gente tem um prazo que é dezembro de 2020. Mas Certo. a gente tem acelerado bastante nossas obras. Mas por que você está querendo aumentar o comprimento da pista? Você prevê novas aeronaves? E aí eu te pergunto também, baixa tanta pergunta que aí fica passando uma em cima da outra. Um A380, para quem não sabe, o Airbus 380 é aquele avião de 2 andares, Isso. aquele bichão. Ele pode pousar, ele é passível de pouso na pista atual ou nessa nova com 200 metros? E aquele russo de 6 motores, o Miria, ele pode pousar? Então, o 380, ele não pode pousar no aeroporto hoje e nem com a ampliação da pista. E nós também não temos demanda para esse tipo de aeronave. Naturalmente, da mesma forma que... Você fala por causa da largura da pista? Ele tem uma série de componentes, né? A pista é um deles, as pistas de táxi são outro componente, né? E tem uma série outros de componentes operacionais. Mas não há necessidade de pouso desse avião aqui, porque hoje não tem essa demanda, capacidade, né? não tem demanda para isso. Aeroporto hoje, no país, que existe essa demanda para um voo desse porte, é o aeroporto de Guarulhos, que já tem uma operação... Né? Com o A380. Com o A380. Uma perguntinha aqui, agora vamos direto ao assunto aqui sobre a segunda pista. Quando é que você prevê que isso vai ser necessário? Nós estamos crescendo numa taxa grande, né? Lembrando que o Brasil está saindo agora com a reforma da Previdência, saindo de uma, entre aspas, instabilidade, que aqui não é proibido falar crise. Quer dizer, a tendência é de crescimento muito grande. Quando é que você prevê essa necessidade de uma segunda pista? E mais, essa segunda pista vai ser no entorno do aeroporto? Como é que é a previsão? Já existe um anteprojeto? Tá. Já estudamos a possibilidade de instalação da segunda pista, mas, naturalmente, para se houver essa necessidade. Certo. A princípio, pelo nosso estudo, ela não é necessária dentro do período de concessão, né? Mas, logicamente... Qual é o período de concessão? De 30 anos. 30 anos. Aí quer dizer, então, que nesses 30 anos, é quase a minha idade, cara. Entendeu? Você acha aqui, só uma brincadeirinha. Então não há necessidade nos próximos 30 anos de uma segunda pista. Pelos números atuais... Mesmo com essa taxa de crescimento já prevista. Logicamente, se a gente mantiver a taxa de crescimento do ano passado para esse ano, logicamente vamos precisar. Vai reduzir, né? Mas a gente sabe que existem períodos em que tem mais movimento. Sim, Alan, mas vamos lá. Dá para fazer essa pista usando os terrenos da aeronáutica ali no entorno? Vocês já estudaram e vocês já têm pelo menos um pré-estudo disso? Naturalmente não daria a segunda pista só usando o perímetro do aeroporto, né? Então, naturalmente... Teria que desapropriar mais, fazer novas tipo aquisições, né? Algum tipo de movimento para colocar a segunda pista. Pois olha aí que legal, né? A gente está vendo aí que nos próximos 30 anos, né? Pode ser que esse prazo se reduza, não vai ser necessário uma segunda pista, até porque o Alan aqui está deixando claro para a gente que a pista atual do aeroporto é mais do que suficiente, porque nós não atingimos nem 50% do seu potencial, não é isso, Alan? Isso. Beleza pura. Alan, excelente a conversa, vamos agora, ter que passar muito rápido aqui, é igual coice de bacurim, como eu digo aqui, é igual pista curta. Vamos ao nosso segundo intervalo comercial, porque tem muitas perguntas que eu quero te fazer. Uma delas é, o TAG, a aviação geral, aviação privada, aviação dos táxis aéreos, ele vai acabar? Qual é a visão da Fraport para a aviação geral? Você vai responder depois do nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o programa Flash Imobiliário, conversando com Alan Veras, diretor operacional do Aeroporto Internacional Pinto Martins, hoje o Fortaleza Airport. E aí, Alan,
O TAG, as pessoas, para vocês saberem, o TAG é aquela parte do aeroporto antigo, pela Luciano Carneiro. A aviação geral, táxi aéreo, aviação privada, usa a mesma pista, só que o terminal é o terminal do antigo aeroporto Pinto Martins. E aí, vamos tranquilizar as empresas de táxi aéreo? Vai acabar o TAG ou não vai? Nas suas palavras. O TAG é uma sigla, né, que é chamado Terminal de Aviação Geral. E assim, as empresas de aviação geral também são super importantes para o aeroporto, né? Então, ele não vai acabar a operação de aviação geral, mas estamos trabalhando numa nova estrutura para acomodar todo aquele grupo de empresas aéreas que atuam hoje no TAG, que efetivamente não oferecem, né, a infraestrutura que nós gostaríamos de oferecer. Então vamos lá, vamos ser bem mais objetivos e claros. Lá existem várias empresas de táxi aéreo com seus hangares e tal. O que você quer dizer é que você vai reformar todos aqueles hangares, vai retirar essas empresas de lá, vamos ser específicos. Tá, o projeto não é utilizar aqueles hangares específicos, mas temos uma área totalmente nova, uma área da antiga base aérea também, né, que temos hangares bons lá e um espaço muito grande para construir nova infraestrutura de hangares. Então a tendência... então ele vai sair de lá e vai lá para a base aérea antiga, é isso? Isso, a tendência é que toda a movimentação que hoje é feita naquele terminal de aviação geral passe para aquela área da Mas vai continuar usando a mesma pista, vai melhorar, né, Alan? A tendência é melhorar o que já existe, é verdade? Isso. É importante ressaltar que nesse primeiro período de concessão, nós temos obras muito específicas que está no contrato, regulamentares que a ANAC nos fiscaliza, para serem feitas. Depois disso é que vai ser... Aí a gente vai pensar em outras alternativas para as obras que não são obrigatórias pelo contrato. Não são prioritárias, vamos Exatamente. dizer assim. Eu te pergunto, quando é que está previsto isso? Você tem uma previsão dessa mudança do TAG? Então, nós estamos finalizando, né, todo... Como a gente comentou aqui, o projeto do aeroporto no começo do ano que vem, em abril. Né? Então, a tendência é que logo depois disso, nós... Então, a partir de 2020 já vai se pensar nisso. Isso. Temos que correr. Questão de procedimentos automáticos de pouso e decolagem. O ILS, vamos dizer assim. Nosso ILS é de CAT 1, salvo engano. Isso. É o mais simples. Há uma tendência de modernização nesse sistema também? Não, não é necessário, né? A gente opera praticamente o ano todo com sol ou com uma visibilidade boa, mesmo com chuva. Então o CAT 1 tá bom demais. Muito bom. Perfeito. Agora vamos tratar de um assunto aqui muito específico que aconteceu recentemente, que foi aquele caso, aquele episódio com aquele cidadão que teve sua mala trocada e depois foi preso lá em Portugal, em Lisboa, coitado, passou 40 e tantos dias preso. O que é que a Fraport tem a dizer sobre esse caso? Todo mundo se comoveu, né, com esse caso, né, e nós estamos colaborando bastante com a Polícia Federal nesse caso, né, nós somos colaboradores da Polícia Federal. Ou seja, não é responsabilidade sua? É da empresa aérea? Como é que é? A bagagem despachada, né, ela é feito o check-in pela empresa aérea e todo o percurso da bagagem até a aeronave é de responsabilidade da empresa aérea. Por isso que eu falei aqui no começo sobre administrações específicas dentro desse condomíniozão que é o aeroporto, né? Exatamente. O que a administração aeroportuária é responsável nesse tipo de serviço de inspeção é pela inspeção do passageiro. Né? Então, todo passageiro que adentra a sala de embarque precisa passar por um procedimento de inspeção que é feito pela administração aeroportuária através de uma empresa terceirizada. Mas a bagagem despachada é toda de responsabilidade. Então, para ficar bem claro, não tem nada a ver com responsabilidade da Fraport esse incidente ocorrido com esse cidadão. Né? Esse trágico incidente, vamos dizer assim, responsabilidade é da companhia aérea, é isso? A responsabilidade por esse procedimento de bagagem é feito pela empresa aérea. Né? Mas se fosse a bagagem de mão, ali pelo raio-x, né, que a gente costuma dizer, aí seria a responsabilidade da Fraport, é isso? A passagem do raio-x, né, todo aquele procedimento de inspeção do raio-x é de responsabilidade da empresa, da administração aeroportuária. Aquele pessoal que está ali é funcionário terceirizado da Fraport. Então, naturalmente, a gente Mas como essa bagagem desse cidadão foi despachada, a responsabilidade não é da Fraport, é da empresa aérea, é isso? E a Fraport está colaborando com as investigações da Polícia Federal. Então, está esclarecido, muito claro, a gente tem 1 minuto. Eu queria lhe deixar à vontade para suas palavras finais, mas antes eu queria lhe perguntar o seguinte, uma pergunta que eu lhe fiz e você não respondeu. E aí, depois dessas obras, depois do aumento da pista, etc,
nós podemos considerar o nosso velho Pinto Martins, o novo Pinto Martins, um dos mais modernos do mundo? Sem dúvida, podemos considerar. Nós queremos ser o aeroporto de referência no Norte-Nordeste e, quem sabe, do Brasil. Eu, particularmente, sou bem ambicioso e a tendência é a gente ser... Os melhores do Brasil. Exatamente. Beleza pura. Alain Veras, diretor operacional do Aeroporto Internacional Pinto Martins, agora administrado pela Fraport, uma grande administração, dobrou de tamanho e, nas palavras dele, ele quer que seja o melhor do Brasil. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Muito obrigado a todos. Esse foi o Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro. Até sábado, 9 da manhã, com mais um grande convidado, se Deus quiser.